Esse vídeo de atualidades vai ser sobre a segurança alimentar no Brasil. Por que esse tópico? Por que ele é relevante e por que vocês devem prestar atenção nesse ano de vestibular sobre a segurança alimentar no Brasil, ou melhor, a volta da fome no Brasil? Aqui, o início da apresentação é um quadro do Cândido Portinari, chamado Os Retirantes. Vocês podem ver que são pessoas que, além da falta de moradia e da insegurança quanto aos próprios aspectos da vida, são pessoas que passam fome, que o fenótipo mostra uma magreza e uma desnutrição. Aqui eu vou dar só uma palhinha de que a segurança alimentar no Brasil, ela é completamente ligada também às desigualdades regionais e às desigualdades sociais. Então, quando vocês olham para esse quadro do Cândido Portinari, feito no início do século XX, vocês também precisam saber que hoje essas desigualdades permanecem e a volta da insegurança alimentar coloca em xeque principalmente a população do Nordeste. O que é segurança alimentar? A lei idealiza a segurança alimentar como mais do que apenas comer. Comer é uma coisa simples, teoricamente, quando você não pensa no que a lei define. A lei define que comer e ter segurança alimentar é você ter uma comida regular e permanente, então você teoricamente não precisa se preocupar se amanhã você vai comer, porque você sabe que você vai ter comida amanhã. E a comida que você vai ter, tanto hoje, quanto amanhã, quanto na semana que vem, é uma comida de qualidade, então ela tem ganhos nutricionais. E a quantidade é suficiente, sem que você tenha que abrir mão de outros aspectos da sua vida. Então, por exemplo, você não precisa optar entre pagar uma conta de luz e fazer a compra do supermercado. Isso é ter segurança alimentar, é você não abdicar de partes da sua vida e não abdicar também da diversidade cultural, ambiental, cultural e econômica e da sustentabilidade. Essa parte da diversidade cultural quer dizer que é também segurança alimentar quando uma certa população deixa de comer aquele alimento que ele é cultural. Então, por exemplo, se algumas comunidades têm como base da sua alimentação a farinha de tapioca. Se elas deixarem de comer essa farinha de tapioca, por quê? De mandioca, porque elas não têm mais acesso, porque não está mais disponível, está caro, ou elas teriam que abrir mão de outros aspectos da vida delas para comprar isso, também é insegurança alimentar, porque elas não vão estar comendo o que normalmente elas comeriam, na quantidade suficiente, com a qualidade que elas comem. Então, a segurança alimentar é muito mais do que apenas comer. Segurança alimentar é saber que você vai ter o que comer, quanto você vai ter e você vai conseguir ter acesso ao que você já comia antes, o que é a base da sua cultura, da sua alimentação. Em marcos temporais, a questão da fome e do acesso à comida e à segurança alimentar, ela vem de muito antes dessa discussão atual que nós temos. Desde 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, há a preocupação com a segurança alimentar nesse aspecto amplo, como ela sendo um direito dos cidadãos. Então, todo ser humano tem direito a uma segurança alimentar. Nesse sentido, a Constituição de 1988, ela vai resvalar nessa questão da segurança alimentar, mas só em 2010 a segurança alimentar ela é incluída no artigo 6º da Constituição Federal, e ela é responsabilidade do Estado. Então, o Estado tem que fazer políticas públicas que deem segurança alimentar para toda a população brasileira. Em 2012, a ONU insere como um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável o fim da fome. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é uma carta que os países assinam, se comprometem a chegar nesses 17 objetivos sociais e sustentáveis, e dentre eles tem a erradicação da fome até 2030, embora nós saibamos que essa não vai ser uma meta que vai poder ser alcançada, já que a fome aumentou e a insegurança alimentar também. A insegurança alimentar, ela pode ser classificada como leve, moderada ou grave. A leve é uma incerteza quanto à qualidade dos alimentos da alimentação futura. A moderada, uma redução quantitativa dos alimentos, e a grave ocorre quando todos os indivíduos da família, incluindo as crianças, eles não vão se alimentar por um dia ou mais. Então você vai ter realmente a quantidade, e aqui ele nem mais fala da qualidade. A moderada e a leve falam sobre a qualidade, mas na grave você nem fala mais sobre a qualidade da comida, mas sim a quantidade. Eles não têm acesso a uma quantidade suficiente para que nem mesmo as crianças, que normalmente são as primeiras a serem alimentadas, possam ser nutridas.
e isso, claro, leva a um quadro de insegurança alimentar grave e desnutrição ao longo prazo. Atualmente no Brasil, por que essa questão é tão importante de ser discutida agora, nesse momento? O Brasil, ele atualmente voltou para um dos países que passam fome. Desde o início dos anos 2000, existem programas, na verdade, desde 1990, existem programas para tentar levar a alimentação, a segurança alimentar à população. Então, programas como Fome Zero, até o próprio Bolsa Família, foram programas para tentar aumentar a renda e a disponibilidade de comida, que é a segurança alimentar. Desde 2004 foi o pico da fome, no sentido de que dos anos consecutivos, né, foi o último ano, foi o apogeu, e depois disso diminuiu. E atualmente os níveis de 2020 se equiparam ao de 2004. Então, a segurança alimentar no Brasil foi colocada em xeque. E atualmente muitas pessoas estão passando fome na insegurança alimentar grave. São aquelas que não têm nem mesmo acesso a uma refeição por dia. A insegurança alimentar leve. A insegurança alimentar leve, muitas pessoas podem achar que não podem reconhecer. Mas no Brasil, atualmente, tem muito esse debate sobre, nossa, como o arroz está caro, ou nossa, como o feijão está caro, ou eu vou ter que comprar o feijão em bandinhas. E isso entra também como uma insegurança alimentar leve em alguns casos, porque a base da alimentação do brasileiro é o arroz e o feijão, e uma mistura. E quando a população deixa de comer o arroz, ela tem que achar opções para o feijão, ou quando ela vai comprar a carne, ela tem que comprar ossos, porque ela não tem disponibilidade de carne. Isso é uma insegurança alimentar leve, porque ela está deixando os hábitos e a diversidade cultural dela de lado, e isso afeta não só a qualidade nutricional, porque, como a gente sabe, a base da alimentação brasileira, o arroz e o feijão, é muito rico nutricionalmente, como também abala essa consciência coletiva. Quando você não tem o arroz e o feijão no prato, também há um abalo dessa consciência coletiva e isso desestabiliza a cultura, né? A cultura doméstica. Então, o que se quer dizer é que é insegurança alimentar leve quando você não pode dar à sua família a base da sua alimentação, essa base brasileira da alimentação, quando você tem que achar outros segmentos, quando você tem que abrir mão do arroz, do feijão, isso é uma insegurança alimentar. Dados da fome no Brasil. A insuficiência alimentar grave no domicílio dobra nas áreas rurais do país. Isso pode não parecer muito intuitivo. Por que ela dobra nas áreas rurais do país? A gente tem que lembrar que o Brasil é um grande exportador de commodities. Embora ele exporte várias coisas, os carros-chefes são commodities e principalmente do agronegócio. Então, a gente vai exportar soja, a gente exporta milho, exporta cana. Acontece que a cana, a soja, são feitos em grandes latifúndios. E não necessariamente a base da nossa alimentação é soja. Claro, a carne, o gado de corte se alimenta através da soja. Mas não é a base da nossa alimentação. A base da nossa alimentação é o arroz e o feijão. Então, esses produtos dos grandes latifúndios não necessariamente vão chegar no prato da família brasileira. Quem alimenta a família brasileira, normalmente, o arroz e o feijão, ele vem de médias e pequenos latifúndios, propriedades rurais, minifúndios, de médias e pequenas propriedades rurais. E quando você tem o acúmulo em latifúndios e quando você tem essa pressão, né, a pressão dos grandes latifundiários para absorver terras, você também diminui o número de terras que vai trazer a segurança alimentar para o seu país. Nesse caso, o que a gente pode dizer é que as áreas rurais do país, na questão não do agronegócio, mas dos minifúndios, elas também carecem da própria infraestrutura necessária para uma produção própria, para o autoconsumo, para ser autossuficiente. Então, muitas áreas rurais não possuem luz elétrica, não possuem um saneamento básico, sistema de esgoto, elas não possuem o próprio auxílio do governo, né? Porque muitos grandes latifundiários recebem o auxílio do governo, auxílios governamentais para aumentar a exportação, enquanto os minifúndios não. Então, as áreas rurais, elas são lugares de pobreza, muitas vezes, de concentração da fome.
Em 2004, o país tinha 64,8% da população em segurança alimentar, hoje tem 44,8%. Então, lembrando que 2004 foi o apogeu, e depois de 2004, a segurança alimentar começou a aumentar significativamente, a insegurança alimentar diminuiu. Mas vocês vão ver, a gente vai falar que entre 2017 e 2018, essa redução ela vai parar. E daí a gente vai começar a ter um aumento da insegurança alimentar. Até 2013, pesquisas mostravam regressão da fome no país. Lembrando, essa regressão da fome vem tanto porque até esse período houve muitas políticas públicas para garantir a segurança alimentar, então você vai ter o próprio Bolsa Família, Fome Zero, a política das merendas nas escolas, o que ajuda muito. E também o poder aquisitivo do brasileiro médio aumentou. Nesse sentido, o Brasil ele passou pela crise de 2008 sem grandes defasagens. Então, lembrando que o país naquela época cresceu entre 2008 e 2010, cresceu como um país asiático, como a China cresceria. Então, foi uma época teoricamente próspera e aumentou o padrão de vida médio do cidadão brasileiro, o que mostra que a economia também influi, né, tanto na inflação quanto no poder aquisitivo do que nós vamos comer. E a pesquisa de orçamento familiar de 2017 2018 do IBGE aumentou a insegurança alimentar. O tamanho da fome no Brasil. Hoje, e literalmente, essa pesquisa é recente, é de 2020, foi feita pela FAO, que é uma subunidade da ONU que estuda sobre a fome no mundo. Vai falar que 116,8 milhões é a quantidade de pessoas em segurança alimentar no Brasil. E por que isso cresceu? Por que esse número cresceu tanto? E quais são as partes que mais têm fome no Brasil? Lembrando, a fome no Brasil existe e é desigual. A fome no Brasil, ela não vai se concentrar, por exemplo, no Sudeste, ela vai se concentrar no Nordeste, ela vai se concentrar em lares principalmente regidos por mulheres, com baixa escolaridade. Então, lembrando que a fome, ela não afeta igualmente a todos. Segundo o Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia do Covid-19 no Brasil, 16,8 milhões de brasileiros conviviam com algum grau de insegurança alimentar, e destes, 43,4 milhões não tinham alimentos em quantidades suficientes, e 19 milhões enfrentavam a fome. As causas da insegurança alimentar no Brasil. Não foi uma coisa repentina, foi uma escalada. Então, embora desde 2013 tenha havido uma decadência da fome, né? Foi uma linha descendente, foi uma queda da insegurança alimentar, não é necessariamente apenas em 2020, 2021 que aconteceram fenômenos que fizeram a fome voltar. Na verdade, desde 2014, você vai ter medidas que vão fazer com que os programas que ajudassem na diminuição da insegurança alimentar fossem sucateados. Então, aqui, 2014 vai ter uma queda dos recursos para alguns tipos de medidas públicas por causa da aprovação da lei orçamentária anual. A lei orçamentária anual é como se colocasse um limite máximo do que você pode, do que o governo pode gastar anualmente. E por causa disso, muitos dos recursos que eram oferecidos para algumas partes do governo responsáveis pela aniquilação da fome no Brasil foram cortados. Então, é importante falar que quando você oferece menos recurso para algumas partes do governo, algumas instituições que monitoram a fome e que são responsáveis por elaborarem políticas contra a fome, desde a lei orçamentária anual, isso vai começar a regredir, né, aquele quadro de segurança alimentar. Em 2016, tem a extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Em 2019, a extinção do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável. Essas extinções, elas são diretamente ligadas a essa lei orçamentária, porque você vai diminuir os recursos. Se você diminuir os recursos, não tem como você continuar com essas políticas. E em 2020, a pandemia do SARS-CoV-2, que, como nós já vimos, ela vai afetar não só a economia, mas a sociedade, e principalmente de uma forma desigual. Na pandemia, a desvalorização do real e o aumento da exportação. O que acontece? Quando você desvaloriza o real, consequentemente, no agronegócio,
faz com que fique muito mais vantajoso você exportar, porque daí você vai receber em dólar. Se você recebe em dólar, você claramente não vai guardar para o mercado nacional, você não vai trazer, não vai fazer um aporte para o mercado nacional. Isso faz com que muito seja escoado, seja uma produção escoada e voltada para o mercado exterior. Se você volta a sua produção, principalmente nesse sentido aqui, vamos supor, carne, se você volta a sua produção de ovinos, bovinos para o exterior, vai acontecer que aqui dentro do Brasil o preço vai aumentar. Lei da oferta e da procura. Você vai ter pouco produto, então esse produto vai aumentar o preço. Conforme desvaloriza o real, fica muito mais vantajoso para o grande produtor exportar e receber em dólar do que vender para o mercado interno e manter a produção aqui dentro. A instabilidade da economia. Como a economia é instável, você vai ter muito desemprego, você vai ter a inflação, como vocês já viram, a inflação no combustível, o que, como o Brasil depende principalmente das vias rodoviárias para poder funcionar, para poder escoar sua produção, você vai ver que os preços no supermercado vão aumentar. E essa instabilidade da economia, ela também vai mostrar a sua face com o poder aquisitivo da família. Então, a família média brasileira, ela não vai ter um poder aquisitivo equivalente ao que ela tinha, por exemplo, em 2013. O fim do auxílio emergencial. O fim do auxílio emergencial, ele foi elencado por ONGs que cuidam da insegurança alimentar no Brasil como um momento crucial. Porque no início da pandemia, você teve o auxílio emergencial, depois você teve uma redução na quantidade oferecida e depois o fim do auxílio. Com o fim do auxílio, as famílias que já viviam com o desemprego, com a instabilidade da economia, lembrando que o Brasil é um país que grande parte da população se concentra no setor terciário, que é um setor de serviços, no sentido, e que tem muitas pessoas que se empregam em serviços liberais, né? Quando você vai ter o lockdown, quando você tem o fim do auxílio emergencial, as famílias não têm renda. Sem renda e com os preços exorbitantes nos supermercados, essa família vai sim entrar num quadro de insegurança alimentar. O fechamento das escolas. Aqui também é outro ponto muito importante. Muitas crianças no Brasil eram alimentadas pela merenda escolar. E quando você fecha as escolas, essas crianças, elas pelo menos perdem uma refeição diária. A perda dessa refeição faz muita diferença, principalmente nas crianças, que elas precisam de um aporte nutricional muito grande e que muitas vezes dentro de casa, durante o lockdown, os pais não são capazes de dar esse aporte nutricional, por causa do fim do auxílio emergencial, o desemprego, a instabilidade da economia. Então, com o fechamento das escolas, algumas crianças que dependiam da merenda escolar para realmente ter um aporte diário, nutricional, constante e eficiente, elas não vão mais ter isso. O que entra também num quadro de insegurança alimentar. Aumento do preço da cesta básica e de produtos básicos, o que também é uma decorrência da desvalorização do real, o aumento da exportação, crises ambientais afetando a produção e o aumento das desigualdades regionais. O aumento das desigualdades regionais, a gente conversou um pouco no quadro dos retirantes, mas as crises ambientais afetando a produção. Vocês viram, né? E talvez hajam outros vídeos sobre isso, mas no Brasil, as queimadas, a extinção mesmo, ao passar por cima, né, das florestas, isso vai fazer com que cada vez mais a gente tenha estiagem ou chuvas em momentos que não devem chover, ou secas, como São Paulo está vivendo agora. E isso afeta a produção, faz com que se produza menos. Se você produz menos, obviamente o produto vai ficar mais caro. Além disso, lembrando que no Brasil você tem uma desigualdade na distribuição de terras. Então, os pequenos agricultores têm poucas terras. E lembrando que são esses pequenos agricultores que mantêm a quantidade de produtos internos no Brasil. Porque os grandes agricultores, com a desvalorização do real, tendem a exportar seus produtos. Quem vai manter a segurança interna seriam os pequenos agricultores. Então, a agricultura orgânica, os agricultores familiares, os minifúndios. Então, é importante lembrar que tanto as crises ambientais afetando a produção, quanto crises ligadas à posse da terra, também são determinantes. Aumento da desigualdade regional,
a gente já falou que o Nordeste é a região que é mais afetada. E isso é historicamente comprovado e historicamente nós podemos ver o que acontece. Mas aqui nós também temos que pontuar muito bem um grupo que está sendo extremamente afetado durante a pandemia, que são os indígenas. Com a pandemia, os indígenas, eles estão passando fome. Eles não têm auxílios, eles não têm acesso. A escoação de produtos diminuiu entre eles por causa do lockdown. Então, são grupos que estão passando fome. Então, é importante vocês prestarem atenção em quais são os grupos vulneráveis da fome no Brasil. A fome é um indicador das desigualdades sociais. Então, aqui, o Nordeste e o Norte, eles vão liderar o mapa da fome. E o mais importante, talvez, nesse gráfico, seria o mapa humano da fome no Brasil. Então, os lares chefiados por mulheres, lares chefiados por pessoas pretas ou pardas, lares chefiados por pessoas com baixa escolaridade, eles tendem a ser vítimas de uma fome, de uma insegurança alimentar maior do que os outros lares. Então, é importante saber que alimentação é político. Tudo que se coloca num prato é político. E a fome também é. A fome, ela vem de várias escolhas governamentais que foram feitas desde 2013, 2014, que foram sucateando programas de combate à fome e, com a pandemia, tudo se agravou. Além disso, você vai ter o privilégio de um agronegócio voltado para o exterior, para exportação, em vez de negócios que tendem a suprir as necessidades nacionais. Os grandes silos não são reabastecidos, né? Os silos de segurança alimentar não são reabastecidos. Então, tudo isso são escolhas que o Brasil foi fazendo e que culminaram no aumento da fome, que tinha diminuído desde 2004, que vinha numa linha descendente desde 2004. Hoje, os nossos parâmetros se comparam a 2004. Se eu pudesse falar uma coisa, é que a fome tem a cor amarela. E foi isso que a Carolina de Jesus, do quarto de despejo, disse. Que se ela pudesse escolher uma cor para a fome, a cor seria amarela. E lembrando que ela conta no livro que ela procurava no lixo dos açougues ossinhos que ela pudesse levar para casa. E nessa situação, na década de 50 e 60, está se repetindo hoje, quando as pessoas elas também estão optando por comer bandinha de... Optando não, né? Mas tendo que comer bandinha de feijão ou ossos, porque existe uma insegurança alimentar e elas não sabem se elas vão ter dinheiro para comprar uma cesta básica ou se a cesta básica que elas compraram vai durar o tempo que é necessário. A fome precisa ser estudada e vocês precisam prestar atenção, porque pode cair no vestibular. Qualquer dúvida, por favor, procurem no plantão. Espero que vocês tenham gostado.